Números racionais, introdução, E mais 7.1, 7.2 e 7.3. Há muitos e muitos anos, diferentes povos antigos tiveram a necessidade de fazer contagens e criaram formas de registrá-las. Realizaram essas primeiras contagens utilizando pedras, fazendo marcas em ossos, nós em cordas, entre outros registros. Com o tempo, a forma de registrar números foi modificada. Hoje escrevemos números usando algarismos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Com esses algarismos, podemos formar muitos números, do zero ao infinito, que chamamos de números naturais. Eles têm diferentes funções. Podem ser usados para contar, criar códigos, ordenar e até mesmo medir. Os números naturais são muito úteis, mas aí surgiu um problema. Como fazer contagem de partes que eram menores que um inteiro? Imagine essa situação. Maria deu metade da sua maçã para sua amiga, mas qual número ela poderia usar para representar a parte dada à sua amiga? Os números naturais não serviam para representar a quantidade de maçã que ela deu à sua amiga. Mas Maria lembrou que, pela necessidade, os seres humanos, ao longo da história, criaram outro conjunto de números, os números racionais. Eles geralmente são representados por frações e decimais, que são os números com vírgulas. Com eles, podemos registrar a quantidade que a amiga recebeu, 1/2 da maçã ou 5/10. Ambos representam metade. Com os números racionais, eu também posso registrar 1/8 da pizza que João comeu, 1/2 de copo de cafezinho que o vovô bebeu, 1,5 litro do refrigerante que mamãe comprou no mercado, 5 quilômetros daquele passeio tão desejado, 25 centavos ou 1/4 de real que utilizei para comprar um chiclete, ou até mesmo 6/9 da barra de chocolate que a minha irmãzinha comeu antes do almoço. Algo curioso. Você sabia que os números naturais também fazem parte dos conjuntos dos números racionais? Vamos a um exemplo. Você pode dizer que comeu 6/6 desse chocolate ou um chocolate inteiro. Assim, o número 1 faz parte dos números naturais e dos números racionais ao mesmo tempo. Sequência 7, atividade 1. 1. Os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e assim infinitamente são chamados números naturais e formam um conjunto infinito de números. Você já sabe lidar bem com os números naturais, certo? No nosso dia a dia, porém, usamos números que não fazem parte do conjunto dos números naturais. Com certeza, você conhece alguns deles. Observe as escritas a seguir e diga ao que elas se referem. R$1,75, 2,8 metros, 3,150 quilogramas, 1,5 litro. Em matemática, números como esses são chamados números racionais, e nestes casos estão escritos na forma decimal. Popularmente, as pessoas dizem que são números com vírgulas, mas os números racionais podem ser representados sob a forma de frações, que são menos usadas no mundo de hoje. Veja se você conhece alguma dessas representações fracionárias. 1/2, 1/3, 1/4, 2/3. Essa atividade é apenas para a leitura. 1. Leia o texto a seguir e destaque todos os números que encontrar. A família Souza pretende passar alguns dias no litoral e o Sr. Miguel precisa se organizar para a viagem. Por isso, pediu a ajuda de César, seu filho mais velho. O carro da família precisa passar por uma revisão e vai ser levado à oficina. Terá de ser trocado o óleo do motor
e para isso será necessário comprar 3,5 litros de óleo SW40, que custa R$ 10,60 o litro. Terá de fazer a regulagem dos freios, calibragem dos pneus e checar a parte elétrica. E, por fim, abastecer o tanque de combustível, que está com 1/4 de sua capacidade total, que é de 50 litros. O mecânico cobrou, além dos materiais utilizados, R$ 150 pela sua mão de obra. Na viagem de 100,5 km, terão de passar por 3 praças de pedágio, que custam R$ 5,80, R$ 6,90 e R$ 9,40, respectivamente. Eles pretendem ficar 4 dias no litoral e todos estão radiantes com esse final de semana prolongado que promete muita diversão. A. Você sabe ler os números que aparecem no texto? Justifique. Justificar é explicar a sua resposta. B. Compreende o significado de cada um deles? Justifique. Por exemplo, quando você vê que o óleo custou R$ 10,60, o que significa R$ 10,60? Atividade 7.3. 1. No texto da atividade anterior, você identificou várias escritas numéricas. Escreva por extenso como você faz a leitura de algumas delas. Escrita numérica. Escrita numérica é escrita com algarismos. Então, aqui eu tenho 3,5 litros. A escrita por extenso é escrever com palavras, como você lê. Então, você vai escrever 3,5 litros com palavras. R$ 10,60, 1/4, 100,5 km. Agora, vamos verificar as situações problemas. Nas situações problemas, vocês poderão usar cálculos, que são as contas, poderão fazer esquemas ou até mesmo desenho para resolver algumas situações. Todos os elementos vocês terão que buscar no texto anterior. A. Para a troca de óleo do carro do Sr. Miguel, quantos litros serão necessários? B. Para a troca do óleo do carro da família Souza, quantos reais serão gastos? C. Quantos litros de combustível cabem no tanque do carro do pai de César? B. O tanque do carro está com 1/4 de combustível. Quantos quartos são necessários para que ele fique completo? E. Qual o gasto que a família Souza terá com o pedágio no trajeto de ida ao litoral? Espero que tenha ajudado.